E já vou pegar. E aí, gente, conseguiram seguir o planejamento? Como é que tá indo? Hoje eu não consegui, excepcionalmente hoje, porque nós tivemos aula até agora de filosofia. Ah, tá. Não, tudo bem. A gente tá... Vou mandar no grupo agora. Tá, na verdade, o que a gente, hoje, né? O que a gente, eu tinha programado para hoje? Que, na verdade, vai ser a última matéria que cai, né, na prova. A gente está vendo evolução, então, hoje era parte de adaptação e também falava um pouquinho sobre especiação, tá? Eu separei para vocês material do módulo interativo, que o tema é Origens, né? O título dele é Origens. E ele trabalha, assim, muito legal, que tem até um videozinho e tal. Alguém viu? Chegou a ver hoje? Eu vou tentar. Não, beleza. Carlos normalmente dá uma olhadinha, mas todos vocês estavam em aula, né? Então, sim. Deixa eu só tentar baixar aqui, só um minutinho. Antes de eu compartilhar a minha tela, tá bom? Eu tô só baixando. Só, gente, fiquem ligados também, né? Com o meu grupo, com meus alunos, eu já falei. Fiquem ligados na questão do IC, tá? Porque a gente também tem prazo para entregar, então, assim, vejam com os seus orientadores. Eu sempre falo com vocês isso, porque nesse período é muito importante vocês procurarem também, né? Que a gente não está se encontrando nos corredores e tudo mais, então é muito importante que esse encontro de corredor seja feito com o orientador de vocês, tá? Então, mandem mensagem pela própria plataforma mesmo, só para vocês ficarem ligados no prazo. Não sei se vocês já estão cientes, deixa eu só ver o prazo aqui para vocês. Eu acho que é 7 do próximo mês. Eu acho que é só no próximo mês, mas como já é um pedaço um pouquinho maior, né? Não é tão complexo, mas já vale a pena. Eu acho que é assim, dia 7, né? Mês 7. De qualquer forma, tem aí um mês para a gente fazer isso. Então, vocês entrem dia 3/7, tem menos de um mês, tá? Ok? Então, só para vocês ficarem ligados nos prazos aí e não perderem. Carlos, você conseguiu já se achar nesse quesito? Do quê? Do IC? Então, eu vi que... Eu acho que eu sei do que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo eu não tenho muita base. Se puder explicar, eu ficaria feliz. Então, iniciação científica. A iniciação científica é importante, Carlos, você que é aluno novo, se inteirar disso, ainda bem que eu lembrei disso agora, porque faz parte da pontuação do terceiro ano. Aí eu não sei exatamente, fala com o Lucas. É importante, porque aí você dá uma olhada com ele, vê como é que você vai ser inserido nesse processo, tá bom? Beleza, tá bom. Tá? Só mesmo para que ele te esclareça, porque de repente ele já tem aí uma ideia, como você entrou um pouco depois, né? Ele já te esclarece, você fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Não deixa de falar com ele, não. Tá bom, beleza. Camila. Oi, quem tá falando? Maeva? Ana. Ana, oi, Ana, fala. Eu tenho uma dúvida. Você vai passar trabalho esse bimestre? Não, não vou. Nem Google Formulário, assim, que vale ponto? Então, todos os Googles de vocês valem ponto, né? Todos eles. Sim. Então, eles servem como uma atividade avaliativa de vocês, que é importante você ter falado isso. Quem ainda não fez, gente, eu não contabilizei ainda os Google Formulários. Então, quem não fez, aproveite agora para fazer. Então, essa semana de revisão que vocês vão ter é a semana para, tipo assim, sanar todos os problemas, entendeu? Então, assim, quem não fez ainda, faça, tá? Porque no final do bimestre... a senhora... Pode falar. Tá bom. A senhora viu a mensagem que eu te mandei na plataforma? Não vi, não. Você mandou quando? Hoje? Não, eu mandei tem um tempo já, acho que uma semana mais ou menos. Mas não tem problema não, não é sobre a matéria não. Depois, se a senhora puder dar uma olhadinha. Claro, olho sim. Pode deixar. Eu vou olhar. Engraçado, semana passada eu olhei. Bom, foi sexta, acho que foi sexta. Agora não sei se foi sexta ou segunda. Eu vou dar uma olhadinha, tá? É João que tá falando, né? Isso. Tá. Então, beleza, gente. Já consegui abrir aqui, ó. Assim, uma dúvida rapidinho. Vou falar. Se você vê o
simulado que o Castello já está disponível? Que eu acho que falaram que ia sair essa semana. Olha, ainda não. O simulado evolucional que você está falando, certo? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que é o evolucional. Foi aquele simulado que vocês fizeram da plataforma, do Uno, IA? Acho que é. O último simulado que vocês fizeram, tem mais ou Sim, menos isso mesmo. umas 2, 3 semanas, sei lá, 2 semanas. Ainda não. O Lucas disse que quando saísse o resultado, ele ia mandar, porque tem um link que a gente pode acessar, né? E a gente consegue ver o resultado de vocês, tá? Como a gente ainda não recebeu, bem provavelmente isso não tá fechado ainda, tá bom? Entendi. Mas assim que eu tiver alguma notícia, eu falo para vocês, tá? Tá, obrigado. Mas inicialmente eu não tenho. É porque ele falou com a gente semana passada que ia sair essa semana, aí eu fiquei meio ué. Deve ser, mas não necessariamente é no início da semana, né? Pode ser que seja durante essa semana. E aí, vamos aguardar aí. Deve estar para sair, sim, mas ainda não recebi nada, então deve estar no processo de correção, de quantificação de pontos, essas coisas. O encerramento oficial é dia 7, né? Que ninguém mais pode fazer a prova. Você diz o quê? Do bimestre? Não, do simulado mesmo. Pode fazer até dia 7. A gente fez bem antes. Não, bem antes não, né? Podia fazer até dia 7, foi ontem. Tô perdido na data. Foi ontem. Eu não sei exatamente. Então, eles devem começar... Se o prazo estava aberto, né, até ontem, mais um motivo para não ter saído, né? Porque tem que contabilizar isso tudo, enfim, e aí só deve sair mesmo depois, tá bom? Tá? Uhum. Então, é o seguinte, a gente tá vendo, deixa eu só abrir aqui o livro de vocês também. A gente tá vendo toda essa parte de evolução, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês e aí a gente começa. Na verdade, é mais para mostrar para vocês, dar um direcionamento mesmo nesse momento, tá? E esse aqui é um módulo interativo, então, que eu selecionei, né? Então, aqui o título dele é Origens. Aí eu mostro lá no planejamento o caminho para vocês encontrarem. E aí aqui vem falando um pouquinho sobre a especiação dos temas, tá? Eu peguei 2 temas para vocês desse módulo. E ele é muito interessante porque, né, como vocês já devem ter percebido, ele vai mostrando os conceitos de uma maneira diferente, assim, às vezes numa ordem diferente, ou mesmo trazendo situações aplicadas, textos, gráficos. Então, ele é super importante para você praticar mesmo essa linguagem, tá? Principalmente, gente, porque o Enem muitas vezes traz essa análise. Aí eu já aproveito para falar uma coisa, que às vezes vocês olham o gráfico, deixa eu só admitir, Manu. Vocês olham o gráfico na questão e se desesperam, né? Olhou o gráfico, ai meu Deus do céu, questão de gráfico, ai meu Deus, não vou conseguir resolver. Na verdade, pensem de maneira oposta. Quando tem o gráfico, muitas vezes as informações que você precisa para resolver a questão estão no gráfico. O que você tem que treinar é como você interpreta essas informações, tá? Então, eu acho que isso que é o principal. Quanto mais você faz questões de gráfico, né, de análise de tabela, isso vai ficando cada vez mais fácil de você se atentar para o importante ali, para a interpretação daqueles dados, tá? Então, as questões do Enem muitas vezes trazem gráficos e tabelas e que vocês se desesperam e não tem necessidade, tá bom? Então, aqui, eu vou aproveitar para falar um dos temas que foi planejado para hoje era sobre especiação, tá? Essa parte, ela começa falando um pouquinho sobre a questão da definição da espécie, né? Eu acho que eu cheguei a falar com vocês na aula passada justamente essa questão, né? Então, a definição lá, né, que a gente acaba usando, né, regularmente, que a espécie é um grupo de seres capazes de cruzar entre si, produzindo descendentes férteis. Isso, inclusive, a gente discutiu na aula passada, né? Então, é o conceito biológico de espécie, né? Segundo essa ideia, o critério mais importante para definir uma espécie não é a semelhança física entre os seres, mas sim a capacidade de reprodução. Então, acaba que a gente tem essa como a ideia básica aí
sobre o que seria uma espécie, tá? De qualquer maneira, você ter, né, com base nisso, tem a pergunta, né, de como é que essa diversidade toda surgiu, né, que é justamente isso que a gente está falando. Como é que você tem um processo evolutivo que vai, na verdade, resultar numa diversidade, certo? Então, aqui você tem um vídeo que mostra o processo de especiação, tá? Então, enfim, esse vídeo vai mostrar para vocês como é que você tem novas espécies sendo formadas, ou seja, pelo conceito, se você se baseia nesse conceito, como é que indivíduos, né, passam por conta de processos evolutivos, passam a não mais conseguir reproduzir e gerar descendentes férteis, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo para vocês. Depois, quando vocês acessarem, vocês vão ter acesso ao vídeo de novo, tá? Mas é bom que vocês, pra gente discutir esse ponto, acho que é legal. A gente vê e depois vocês assistam de novo. Uma unidade ecológica. Deixa eu voltar, que eu acho que Apesar vocês dos não viram, indivíduos não, de né? uma mesma espécie, indivíduos de determinada espécie possuem características próprias, mantendo uma relação bem definida com o ambiente onde vivem e com outras espécies, e representando assim uma unidade ecológica. Apesar dos indivíduos de uma mesma espécie apresentarem alguma variabilidade, eles somente cruzam e geram descendentes férteis entre si, não se reproduzindo com indivíduos de outras espécies. Ou seja, também fazem parte de uma unidade reprodutiva. Dessa maneira, seu patrimônio genético característico é transmitido de geração em geração, representando uma unidade genética. Esses fatores tornam possível que essa espécie se diferencie cada vez mais das outras, adaptando-se ao ambiente e desenvolvendo uma estratégia única de sobrevivência. Portanto, pode-se dizer que uma espécie é uma unidade evolutiva. Com o passar de milhares de anos por meio da seleção natural, alguns indivíduos dessa espécie, estando relativamente isolados, desenvolvem características adaptativas a diferentes condições geográficas. Os indivíduos da população que ocupam o lago têm as pernas e o bico mais longos. Os indivíduos da população que ocupam as montanhas têm as pernas e o bico mais curtos. Mesmo com essas diferenças, eles ainda são capazes de se cruzar e dar origem a indivíduos férteis. Cada um desses grupos se tornou uma subespécie ou raça. Esse processo de diferenciação entre populações de uma mesma espécie é denominado irradiação adaptativa. Ele pode representar uma etapa de transição de outro processo, a especiação, que dá origem a novas espécies. A especiação pode acontecer, por exemplo, da seguinte maneira. Com o passar de mais alguns milhares de anos, alterações geográficas na paisagem separam completamente algumas populações dessa mesma espécie. Se os indivíduos não conseguem ultrapassar essas barreiras, diz-se que eles estão em isolamento geográfico. Os indivíduos mais adaptados ao ambiente de cada população têm maior chance de sobrevivência e, por isso, têm maior chance de gerar descendentes que possuam suas características genéticas. Essa seleção natural possibilita que cada uma das populações desenvolva uma adaptação particular. Depois de muitas gerações, a diferenciação fenotípica e genotípica dos indivíduos pode impossibilitar o cruzamento entre eles, mesmo que as barreiras geográficas sejam suplantadas. Mesmo quando o cruzamento acontece, não são gerados indivíduos férteis. E esse processo é chamado de isolamento reprodutivo. As duas populações, portanto, não representam mais uma unidade ecológica, reprodutiva, genética ou evolutiva. Pode-se dizer que, por causa do isolamento geográfico, elas se tornaram duas espécies diferentes. Ok, gente? Entendeu? Ok. Aqui, nesse vídeo, para você entender esse vídeo, por isso que eu digo que vale a pena você revê-lo, existem vários conceitos que a gente viu estão inseridos nesse vídeo, né? Então, você tem a irradiação que ele fala, né? No meio, então é aquela questão que a gente viu
né, sobre indivíduos que têm ali semelhanças inicialmente anatômicas ou mesmo no processo em fases embrionárias, e que essas estruturas ao longo do tempo, né, elas vão assumindo funções distintas, não é disso? Então esse é um dos conceitos trabalhados nesse vídeo. Você tem também, para entender, né, a questão da própria seleção natural, né? A questão de processos adaptativos, características, enfim, características que os indivíduos possuem, que vão dando a possibilidade de maior ou menor sobrevivência em determinados ambientes e, consequentemente, a seleção de indivíduos distintos. Então, essa ideia por trás, né, da especiação é a seleção natural e a teoria de Darwin. Então, assim, é importante você ter isso muito sedimentado para você entender, né? E aí apresenta um novo conceito, que é o conceito de especiação, que e ele foi, assim, deixou bem claro na hora que mostra esquematicamente que houve um isolamento físico mesmo entre os indivíduos, né? E esse isolamento geográfico permitiu que os indivíduos ficassem de fato separados, né? A partir desse momento, eles estão ali sofrendo pressões diferentes, né? Isso vai tornando aquelas populações, por conta de todo o processo de evolução, tá, gente? Essas populações vão assumindo, então, um caráter diferente, não é que elas se transformam, mas é por conta do processo evolutivo e seletivo ali. E mesmo que haja, né, a volta do contato, caso não seja possível mais a reprodução, houve então um isolamento reprodutivo. Então, quando você tem esse processo, enfim, o isolamento reprodutivo acontece, então você tem a especiação clara, né? Porque houve a separação e agora você tem espécies diferentes. Deu para entender? Ficou claro esse conceito? Sim. Beleza. Claro. Aí é claro que eu convido vocês a estudarem mesmo no livro e tal. E quando vocês estiverem fazendo o módulo, revejam o vídeo, porque é diferente, né? Depois que você está com tudo fresco na cabeça, e você rever o vídeo ajuda a sedimentar, tá bom? Hoje, basicamente, gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Aqui no livro, eu selecionei também, deixa eu só minimizar aqui, porque a gente possa puxar o livro aqui. Deixa eu ver, acho que a página 17. Então, aqui no livro, justamente essa parte que a gente está vendo, né? Então, aqui eu falei sobre essa teoria sintética na aula passada, né? As diferentes formas de você ter variabilidade genética, né? A recombinação. E aí, aqui, vem falando de processos adaptativos, tá? Que é o melanismo industrial, que já foi muito discutido em prova, volta e meia ele cai de novo. É importante você saber, vejam, estudem, se tiverem alguma dúvida, perguntem na aula que vem. Sem contar processos como, por exemplo, camuflagem, né? Que fica claro em algumas figuras. Você tem também o mimetismo, que eu acho que está na próxima. Aqui, ó, cores de advertência, né? Que também é uma adaptação e sinaliza aí um perigo, tá? Então, essas cores de advertência, coloração de aviso. Você tem o mimetismo, quando indivíduos eles imitam um outro, né, que oferecem mais risco. Então, é mostrada aqui pela cobra coral e a falsa coral, tá? Na camuflagem, é a questão, né, de você ver aqui que você tem um indivíduo que se mistura ao meio, né, ao meio onde ele vive. Então, isso dificulta ele ser visualizado, por exemplo, por predadores, ou mesmo quando é um predador, né? A presa, ela não consegue identificar bem o predador e ela fica mais suscetível, tá bom? Então, você tem uma série aí de adaptações que são discutidas ao longo desse capítulo. E aqui no final, tem justamente a questão da especiação, tá bom? Isolamento geográfico e a especiação sendo representada no livro de vocês, tá bom? Ficou claro? Tá tranquilo?
Tá bom? Tudo bem. Então, beleza, gente. Por hoje é só. Eu encontro vocês na segunda-feira, tá? Não deixem de estudar ou dar uma olhada nessa matéria toda aí. Na segunda-feira. Acabou? Acabamos. Mano, foi muito rápido, cara. Hoje Que foi isso? muito rápido. Rapidinho, né? A gente se encontra na segunda. A gente tira dúvida, não deixem de estudar para a gente poder tirar dúvida. E na segunda mesmo, eu vou definir certinho qual é a matéria, tá bom? Mas já posso adiantar para vocês que toda essa matéria que a gente deu no segundo bloco aí, no segundo bimestre, né? Mas aí eu defino para vocês certinho na segunda-feira. Pode falar, Cleide. Eu não lembro se eu te enviei o formulário Google da semana passada. Eu posso te mandar de novo? Da mesma maneira. Pode me mandar de novo. Não tem problema não. Tipo aquele da 34 a 48. Eu não lembro o seu número. Pode mandar, não tem problema não. Eu ia dar uma olhadinha aqui, mas eu tô em outra página. Mas pode me mandar de novo, não tem problema não. Você tá com as suas respostas salvas, não tá? É só colar de novo. Tá tudo no caderno. Ah, beleza. Que aí é só você salvar de novo e mandar. Não tem problema não, tá? Tá. Gente, beijos. Até segunda. Beijo no coração. Valeu. Espero vocês. Tchau, tchau. João, eu vou te responder, tá bom? Show. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.